Vocês se lembram daquela sensação? Aquela de alugar uma fita VHS na sexta-feira à noite com a promessa de uma aventura que iria prender vocês no sofá? Se você viveu os anos 90, sabe exatamente do que eu estou falando. E se tem um rosto que marcou essa era, foi o de Tom Cruise. Antes de mais nada, se você também sente essa nostalgia, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos embarcar numa viagem no tempo. Vamos voltar para uma época em que os heróis de ação não eram apenas montanhas de músculos. Eles eram inteligentes, estratégicos e, acima de tudo, humanos. E é exatamente aí que encontramos a magia de filmes como Academia de Guerra ou A Few Good Men no original. Pense bem, o que fazia o Tenente Daniel Kaffee ser tão cativante não era a sua força física, mas a sua mente afiada, a sua lábia, a sua capacidade de desmontar um argumento com a precisão de um cirurgião. A década de 90 foi um ponto de virada para o cinema de ação. Saímos dos excessos dos anos 80, com seus heróis quase invencíveis, e entramos numa fase mais cerebral. Os filmes de Tom Cruise dessa época são o exemplo perfeito. Em Missão Impossível, de 1996, Ethan Hunt não explode tudo o que vê pela frente. Ele se infiltra, ele planeja, ele usa a tecnologia e a astúcia para superar obstáculos que parecem intransponíveis. A tensão não vinha da explosão, mas da possibilidade de um único pingo de suor acionar um alarme. Era uma ação baseada na lógica, no suspense, na inteligência. E quem não se lembra de A Firma, de 1993, Mitch McDear, interpretado brilhantemente por Cruise, não é um agente secreto. Ele é um advogado. Sua arma é o conhecimento da lei, sua batalha é travada em escritórios, bibliotecas de direito e em fugas desesperadas onde cada passo precisa ser calculado. A adrenalina vinha da perseguição intelectual, de ver um homem comum usando sua inteligência para derrubar uma organização poderosa e corrupta. Era uma fantasia de poder muito mais próxima da nossa realidade. Nós, na plateia, podíamos nos imaginar no lugar dele, usando nossa própria inteligência para vencer. Essa abordagem era o que tornava esses filmes tão especiais. Eles nos respeitavam como público, eles nos convidavam a pensar junto com o protagonista, a tentar decifrar o quebra-cabeça antes que ele o fizesse. Era um jogo mental entre o roteiro e o espectador. Em Academia de Guerra, a cena mais icônica não é um tiroteio, mas um confronto verbal num tribunal. Eu quero a verdade. Você não aguenta a verdade. A força ali não está nos punhos, mas nas palavras, na pressão psicológica, na coragem de desafiar a autoridade para expor uma mentira. O impacto cultural disso foi gigantesco. Esses filmes nos mostraram que a verdadeira força não reside apenas no corpo, mas na mente. Eles definiram um novo tipo de herói, o herói pensante. Um cara que podia ser vulnerável, que podia sentir medo, mas que usava sua inteligência para superar os desafios. Tom Cruise, com seu carisma e intensidade, personificou esse herói como ninguém. Ele nos convenceu de que, com a estratégia certa, qualquer um poderia se tornar extraordinário. Essa era dourada dos thrillers inteligentes deixou uma marca profunda no cinema. Vemos sua influência até hoje, em filmes e séries que valorizam um bom roteiro e personagens complexos em vez de apenas sequências de ação genéricas. Os anos 90 nos ensinaram que a tensão de um plano bem executado pode ser muito mais eletrizante do que a maior das explosões. É essa sensação que tentamos recapturar hoje, aquela nostalgia de um cinema que era ao mesmo tempo entretenimento de primeira e um estímulo para a mente. Um tempo em que Tom Cruise não era apenas um astro de ação, mas um mestre do jogo de xadrez cinematográfico, onde cada movimento era calculado para nos deixar na ponta da cadeira, não apenas pela adrenalina, mas pela pura genialidade da trama. Essa foi a nossa viagem de hoje por uma década inesquecível do cinema. Espero que vocês tenham gostado de relembrar esses clássicos tanto quanto eu. Qual desses filmes marcou mais a sua vida? Deixe aqui nos comentários, vou adorar ler e trocar essa ideia com vocês. E se curtiu essa análise, não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos que também amam os anos 90 e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.